O fundo imobiliário BTLG11 informou ao mercado que quer comprar 11 imóveis. Neste vídeo, vou explicar tudo a respeito dessa operação, além das informações mais atualizadas do fundo. Bem, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Vamos aqui então direto a esse comunicado que o fundo soltou no dia 15 de abril. Olha só o que ele fala aqui, que o fundo celebrou uma carta de intenções não vinculante, tendo por objeto a potencial aquisição de um portfólio composto por 11 ativos preponderantemente localizados em São Paulo. Ou seja, temos aqui então que a maioria estão localizados em São Paulo, mas deve ter um ativo ou outro localizado em outro estado, sendo 93% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 km da capital, contemplando área total de aproximadamente 550 mil metros quadrados de imóveis prontos performados. Aqui embaixo a gestora ainda coloca: a aquisição representa um montante total de aproximadamente 1 bilhão e 750 milhões de reais a serem desembolsados da seguinte forma: 65% ou aproximadamente 1 bilhão 140 milhões de reais na data de fechamento, e a segunda parcela, os outros 35% ou aproximadamente 610 milhões de reais após 18 meses da data de fechamento, corrigidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. A gestora ainda complementa: o pagamento parcelado acompanha o recebimento integral das receitas a partir da data de fechamento, o que proporcionará ao fundo uma rentabilidade mais elevada até o pagamento da parcela final. Ainda falam aqui de um cap rate na faixa entre 9% e 10%, na minha opinião super tranquilo. E como é de praxe desse tipo de operação, eles colocam que essa operação está condicionada à verificação de condições precedentes. E a gestora ainda informa que, dadas as questões de confidencialidade acordada entre as partes, as demais informações e detalhes envolvendo a potencial transação serão amplamente comunicados ao mercado quando da conclusão das tratativas. Eu acredito que por isso eles não soltaram outros dados, onde estão os imóveis, esse tipo de coisa. Então vamos acompanhando essa possível transação de compra de 11 ativos no valor de 1 bilhão e 750 milhões de reais aqui pelo BTLG11. Olha só para te mostrar, entrando aqui agora nos dados mais atualizados do fundo, recentemente o fundo passou pela 13ª emissão de cotas e pegou aproximadamente 1 bilhão e meio de reais. Se a gente entra aqui no último informe mensal do fundo, estou pegando do mês de março aqui, que foi o último que foi publicado, aqui na sua parte de ativo, olha só o que a gente tem. Nessa parte aqui, total mantido para as necessidades de liquidez, basicamente o caixa do fundo. Vimos aí que o fundo possui um caixa de aproximadamente 1 bilhão 836 milhões de reais. Então o fundo realmente tem muito caixa para comprar esse tipo de ativo que eles informaram aqui no comunicado. Agora vamos ver aqui as informações atualizadas do fundo. Temos que ele vem sendo negociado na faixa dos R$ 104,74, um dividend yield de 8% para um fundo de tijolo. Para mim está tranquilo. Contudo, olha só um PVP 1,05. Nesse momento, o BTLG11 está com 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Ele valorizou muito no último ano, mais de 17%. E aí, você compra fundos imobiliários com PVP acima de 1? Comenta aí, gosto bastante dessa participação. Gosto de entender o funcionamento da cabeça aí dos investidores. Bem, o objetivo do fundo, como todo mundo já conhece, é comprar ativos logísticos, segmento aqui de logística. Temos que ele é administrado e gerido pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa, na minha opinião, super tranquila, de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Particularmente falando, eu gosto dessa taxa em cima do valor de mercado. Quanto a alguns destaques, o fundo possui participação em 23 imóveis nesse momento. Se ele comprar aqueles 11 ativos, ele fica aí com participação em 34 ativos. Cara, é muito imóvel para o fundo imobiliário. Nesse momento, ele possui contratos que vão vencer em aproximadamente 4 anos, uma vacância financeira super tranquila de aproximadamente 2% e uma área bruta locável de aproximadamente 870,3 metros quadrados. Super tranquilo isso aqui. E já é um fundo conhecido, conta com quase 280 mil cotistas, então deve ter uma ótima liquidez, Muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. Olha só esse volume mensal, mais de 232 milhões de reais. Realmente, muitas negociações com as cotas do BTLG11.
Aqui abrindo a carteira do fundo, ele possui participação em todos esses ativos, que eu estou marcando aí na tela, com contratos que vão vencer em aproximadamente 4 anos, sendo a sua maioria de 2027 em diante. Revisional, temos aqui vários revisionais, revisional ou vencimento, 19% em 2024 e 22% em 2025. Então vamos acompanhando esses revisionais e esses vencimentos, porque pode ser uma oportunidade. Porque pensa, o fundo imobiliário, se perder um inquilino e não conseguir outro inquilino, ele vai reduzir os rendimentos, aí a cotação tende a cair, a gente aproveita com a cotação menor. Quanto à localização desses imóveis, 89% da área bruta locável do fundo nesse momento está localizada em São Paulo. E como a compra desses 11 ativos aqui, a maioria está localizada em São Paulo, então a maioria do fundo imobiliário, dos ativos, vão continuar localizados em São Paulo, mas ele possui localizações em outros estados, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e algum outro que eles vieram comentar depois, quando eles abrirem essa transação aqui para os cotistas, para o mercado em geral. Olhando agora a localização aqui dos seus ativos, temos aqui 10 ativos localizados em um raio de 60 km de São Paulo, esses que você está vendo aí na tela, ou seja, aproximadamente 56% dos ativos do fundo nesse momento estão localizados a um raio de 60 km de São Paulo, 27% a um raio superior a 100 km e 17% em outras regiões. Na minha opinião, sendo bem sincero, é um fundo muito bom. Contudo, nesse momento, se a gente olha bem aqui, a gente vê que ele está muito mais caro do que o seu valor patrimonial. Para você, BTLG11 a um preço de 1,05, vale ou não vale a pena? Comenta aí, seu comentário agrega muito valor aqui no canal, ajuda muito outros investidores e logicamente me ajuda a continuar produzindo novos vídeos aí para você. Bem, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.